Como vimos ontem, irmãos, o povo de Israel esperava um libertador, um Messias libertador, um libertador militar, um libertador político, um libertador que expulsasse os romanos que estavam ocupando a região do Israel. Queriam um restabelecimento do glorioso reinado de Davi. O reino de Davi, o restabelecimento do reino de Davi. Queriam um Messias poderoso. Mas será que Jesus era poderoso? Será que Jesus era materialmente poderoso? Teria Jesus poder para executar tudo isso que o povo queria, a libertação nacional? Nessa semana, irmãos, nós vimos a demonstração do poder de Deus, o poder do Senhor Jesus, dado pelo Senhor Deus. Nós vimos o poder do Senhor Jesus em vários aspectos, nos milagres que estudamos. Os milagres que estudamos feitos à beira do lago da Galileia, à beira do mar da Galileia, ou no mar da Galileia. Vimos o Senhor Jesus acalmando a tempestade. Vimos o Senhor Jesus curando um endemoninhado, curando uma mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, curando ou ressuscitando a filha de Jairo. Vimos o comissionamento missionário dos discípulos e a pregação do Senhor Jesus em Nazaré e a oposição do povo de Nazaré por inveja. Como é que pode aquele que era o carpinteiro agora é mestre? Mas o Senhor Jesus apresentando a salvação, apresentando o Evangelho. Vimos a multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus, com 5 pãezinhos e 2 peixes, deu de alimentos a 5.000 homens. Jesus andando sobre o mar, após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus demonstrou poder sobre a natureza, demonstrou poder sobre os demônios, demonstrou poder sobre as doenças, demonstrou poder sobre a morte, demonstrou poder para satisfazer as necessidades físicas quando produziu o alimento e demonstrou poder novamente sobre os elementos da natureza quando andou sobre o mar e foi encontrar os discípulos à noite no mar. Tanto poder era para Jesus ser um líder perfeito para liderar, para conduzir a revolução de libertação do povo de Israel. Porém, o Messias não era o Messias idealizado pelos seus contemporâneos. Não era o Messias esperado pelos seus contemporâneos, mas era um Messias salvador. Ele era o verdadeiro Messias, o resgatador. E isso causou decepção entre os seus conterrâneos, entre os seus contemporâneos. Veja o texto da nossa lição. Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandes obras como as que tinha presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza ao seu povo e libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. Veja, o que eles queriam, irmãos, era libertação física, libertação nacional, poder, honra, novamente a restauração do reino de Davi, riqueza. E se Jesus tinha tanto poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte, tinha poder para satisfazer as necessidades físicas de alimento, por que ele não tomava a dianteira, então, e agora se tornava um líder, um libertador nacional? O fato de ele alegar ser o enviado Filho de Deus, mas recusar ser o rei de Israel, era um mistério que não podiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter da sua missão. Dessa forma, abriram a mente à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo a sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. O que aconteceu, irmãos, com aquele povo que esperava um Messias e que não viu em Jesus, não conseguiu ver em Jesus o Messias, mas não era o Messias que eles queriam. O que aconteceu com esse povo? Esse povo se afastou de Jesus. A liderança religiosa não podia compactuar com Jesus, afinal de contas, que líder era esse? Que mestre era esse
que se dizia ser o Filho de Deus. E agora, então, tanto o povo quanto a liderança política e a liderança religiosa, passaram a opor-se a Jesus. Ele é mentiroso. Ele não é o Messias como ele vem pregando. Por quê? Porque eles esperavam outra coisa de Jesus. O que é que nós esperamos de Jesus, irmãos? Nós temos visto tantas pregações da teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade quer um Jesus que satisfaça suas necessidades materiais. Traz aqui a fotografia do carro que você quer ter e nós vamos orar e o Senhor Jesus vai dar, porque o Senhor Jesus quer que você seja próspero. Traz a foto da casa, traz a foto da sua família e daí o Senhor vai abençoar. Leve esse copo d'água, põe esse copo d'água lá perto da sua casa e ore, porque o Senhor Jesus vai satisfazer as suas necessidades. O Senhor Jesus vai lhe dar felicidade. O Senhor Jesus vai lhe dar prosperidade. E normalmente, irmãos, essa prosperidade pregada, ela se expressa em bens materiais. Ela se expressa em dinheiro. O Senhor Jesus vai te dar muito dinheiro. Ligue sua televisão e veja os testemunhos. Eu estava devendo tanto, era impossível pagar minha dívida. O Senhor me abençoou e eu paguei a dívida e agora eu tenho tanto e tanto e tanto. É esse Jesus que esperamos, irmãos? É esse Messias que esperamos? Esse Messias que vai me dar um bom trabalho, vai me dar um bom trabalho, ele vai dar um bom trabalho, mas nós não devemos esperar um Messias para isso. Eu tenho dito, irmãos, que nós queremos um Senhor Jesus despachante. O que é um despachante? Um despachante é um profissional que, quando nós temos alguma complicação de documento, alguma complicação de licenciamento, de multa, ele vai e resolve. Ele resolve os nossos problemas. O Senhor Jesus, irmãos, é para resolver o nosso problema. O nosso problema principal é o afastamento de Deus. O nosso problema principal é o pecado. E não é um Jesus despachante que vai despachar as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais, a nossa saúde. Não é esse o Senhor Jesus que nós devemos esperar. Mas que Jesus nós devemos esperar? Qual é o Jesus que devemos esperar? João 3,16, verso áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus veio, irmãos, para que nós tenhamos a vida eterna. O Senhor Jesus veio e nós aceitamos o Senhor Jesus, não é para resolver os nossos pequenos problemas materiais, que se apresentam grandes quando nós só pensamos neles. Mas quando pensamos na vida eterna, irmãos, o Senhor Jesus veio para nos dar a vida eterna e feliz. Não dá para comparar, irmãos. Não dá para comparar o Messias verdadeiro, aquele que nos salva, do que o Messias despachante, aquele Messias que nos livra dos nossos problemas e que nos dá prosperidade e que nos dá dinheiro e que nos faz viajar. Não dá para comparar. Não dá para comparar essas coisas com a vida eterna. Como diz o texto bíblico, o que os olhos não viram, o que o coração subiu no coração do homem, quer dizer, na mente do homem, é o que o Senhor tem preparado para os seus filhos. É esse o poder de Deus, é esse o poder do Senhor Jesus. Salvar pecadores, salvar a mim, salvar a você. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição da Escola Sabatina que tivemos nessa semana. Quando vimos os milagres do Senhor Jesus, quando vimos o poder do Senhor Jesus. Mas especialmente, irmãos, quando vimos o poder do Senhor Jesus, que é um poder para a salvação. Um poder que é para nos tirarmos da morte, nos tirar da morte eterna para uma vida eterna. Um poder que é manifesto através do amor que o Senhor tem por cada um de nós, no empenho que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo tem para nos salvar, para salvar a mim e para salvar a cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, obrigado por estudo dessa semana. É o que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Muito bem, quero que tenha um sábado feliz nas suas igrejas, nas suas classes da escola sabatina, um sábado feliz com a família. Sábado é o dia da família, sábado é o dia da alegria, e não há alegria maior, irmãos, do que você estar reunido com a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus netos, seus genros, suas noras. Que o Senhor abençoe, que você tenha um sábado feliz. E que esse sábado feliz seja seguido também por uma nova semana de bênção, uma nova semana de alegria. Deus abençoe a todos nós.